Olá, pessoal! Boa tarde! Boa tarde a todos. Acho que hoje eu vou fazer a live aqui, ó, com o cabelo solto. Boa tarde, Cleiton. Tudo bom? O chato veio comer, gente. Que Instagram, que nome de Instagram legal. Mo, tudo bem? Olha que legal. Tudo bem, o chato veio comer. Você tá aí ainda? Queria muito saber o que é esse seu Instagram, cara. Esperar o pessoal entrar. Hoje a live tem convidado. Opa. Oi. Faz o carro. Faz o carro. Liga agora o coisa e faz o carro. Ah, é? Ah, eu tô ao vivo já. Peraí. Pessoal, minha convidada super vai atrasar. Então a gente vai atrasar um pouquinho. Beleza, vem. Então liga aí. Essa super chuva que tá em São Paulo, a minha convidada da live de hoje tá congestionada. Então ela vai entrar do carro. Peraí, ela tá no... Ju. Ela tá no carro. E aí eu pedi pra ela entrar no carro mesmo. Pra gente conseguir falar aqui. Então, vamos lá. Aí, Ju, ótimo. Então, pessoal, a live de hoje é com uma convidada super especial. Com a Juliana Bernardo, que é a minha cliente querida. E que também tá com uma aula bônus lá no meu curso online, Seja Sua Marca. Uma aula só sobre elaboração de contratos. Olá, estou no ar. Tá no ar, Ju, tudo bem? Tudo ótimo. Gente, que vida é essa, né? A gente se programa o dia inteiro e aí acontece uma questão, né? A gente mora em São Paulo e chove. E a gente não consegue chegar, mas a gente dá um jeito. A Thaís, fala do carro mesmo. Vamos falar do carro, tá tudo bem. Vamos, a gente dá um jeito. É isso aí. O importante é estar aqui, né? A gente fala para empreendedores e os imprevistos. Eles entendem, todo mundo entende. Tudo bem. Tá tudo bem. Gente, deixa eu contar para vocês então um pouquinho porque que a Ju tá aqui. A Ju, a gente se conhece já faz uns 4 anos, né, Ju? E a gente trabalhava na mesma empresa, inclusive, e foi assim que a gente se conheceu. E aí, a gente foi conversando, a gente pensava muito parecido, né? E aí chegou um momento em que a gente começou a pensar em fazer aí uma transição de carreira. E aí a Ju veio conversar comigo, falou, olha, eu tô pensando em fazer uma transição de carreira, tal, e é assim, assim, assado. E eu queria muito conversar com você. E aí eu queria pedir pra Ju começar a contar essa história, porque hoje a gente tá aqui para contar a história dela e para contar também a história do trabalho que a gente fez juntas. Que hoje a Ju empreende e é uma história muito bonita de se ver. Ela tem um grande propósito na vida dela, né, Ju? Então conta primeiro como foi que a gente se conheceu, como é que surgiu aí na tua cabeça essa ideia de falar, acho que eu vou conversar com a Thaís. Bom, o nosso contato, na verdade, né, ele começou quando a gente estava, né, numa grande empresa e dentro das nossas áreas ali, a Thaís, ela era da área de comunicação e eu do jurídico, áreas completamente opostas, né, para a maioria das pessoas e que pra gente era a mesma coisa. A gente era tudo junto. Né, pra gente não fazia sentido uma comunicação não estar alinhada, né, com os princípios legais da empresa, e para mim é a mesma coisa, não ter uma linguagem que evite processos judiciais. Então, um belo dia a gente sentou para conversar de um trabalho específico e aí a gente entendeu que isso precisava ser feito, né?
A gente precisava ter essa multidisciplinaridade ali nas tarefas. Eu contava muito com ela para fazer as coisas ali do meu trabalho, que eu precisava dessa visão dela e ela precisava da minha. A gente começou por esse trabalho e aí nos aproximamos. E ela estava nesse momento, né, de começar a empreender, ela estava, né, se programando aí para começar com a empresa dela, nesse nicho de marca pessoal e agora especificamente, né, para a marca pessoal para empreendedores, para empresas. E aí, de tanto ela falar sobre esse assunto, como era importante esse reposicionamento, isso ficou na minha cabeça. E aí eu estava no contencioso lá, na época, né, nessa empresa. Era coordenadora de contencioso. Para quem não sabe, contencioso é aquela área da contenção mesmo, né? Chegam os processos da empresa e você tá ali para resolver aqueles problemas, né? É o lugar que você toma os tiros, né? Você tá na linha de frente ali da porrada. E eu queria sair dessa área, porque eu sentia que isso não era o que eu tinha que fazer para as coisas serem resolvidas. Aquilo não era resolução, aquilo ali já era quando tinha dado tudo errado. Precisava de estratégia, então começou a impactar diretamente com o meu propósito. Eu precisava sair do contencioso, isso era um fato. E eu sempre quis atuar de uma forma mais ética, transparente, verdadeira, de entrega. E no contencioso de massa eu não ia conseguir fazer isso. Então eu queria... Era empresa, Ju. Sim, eu queria sair de lá para ter a minha empresa de consultoria, ajudar as empresas que realmente queriam se transformar de uma forma correta, mas eu não ia conseguir fazer isso de contencioso para empreendedorismo direto. Eu tinha que ter uma visão maior, né, de empresa, enfim. E aí, nesse meio tempo, né, eu recebi um convite para integrar essa área de governança corporativa dentro dessa empresa. E foi exatamente nesse momento que eu falei com a Thaís, né? Eu falei assim, olha, eu tô saindo do mundo jurídico, entre aspas, do contencioso, e vou atuar numa área de estratégia de uma empresa, na área de governança. E então a gente precisa pensar em alguma coisa para como, né, trabalhar isso de uma forma para daqui a 2 anos eu esteja vivendo o meu sonho. Isso pode ser um grande trampolim para mim ou pode ser uma decisão muito errada, mas vamos fazer isso ir para esse lado, né, de virar empreendedor e de trabalhar com isso que eu quero. Vamos aproveitar isso e a gente fez toda essa estratégia focada primeiro nessa transição para hoje chegar, né, onde eu tô. E aí foi muito legal, assim, que no começo existia uma coisa muito distante, assim, para mim, que era como trabalhar quem eu era, né, para que alocar isso, né, no que o mercado precisa. Então eu tinha aquela postura de advogada, toda fechada, até a minha forma de me vestir ali, eu era outra pessoa fora do ambiente de trabalho. Quem me conhece sabe, né? Eu até brinco, assim, eu falo que eu sou a rolezeira fora dali, eu tenho a minha, né, falo gíria, brinco, sou super animada e tal, gosto de coisas criativas, mas no trabalho eu era aquela pessoa padrão. Eu era muito formal, eu era muito séria, porque a minha profissão exigia isso, o nicho que eu estava exigia. Como criar uma empresa, então, que seja a cara da Juliana? Como criar uma Juliana empreendedora que seja, né, a Juliana mesmo, se eu estava sem referência? Eu me perdi nesse processo. Eu me perdi. Eu fui moldada por escritórios que escolhiam a cor de esmalte que você tinha que usar. Eu fui moldada por empresas que diziam que uma roupa justa, né, podia chamar mais atenção numa reunião do que o que você fala, né? Todas nós fomos criadas em empresas, escritórios machistas e ainda mais nesse nicho, né, jurídico, muito conservadores. Eu perdi minha identidade nesse sentido. Eu sabia quem eu era como pessoa, sabia onde a minha carreira estava, mas essas coisas eram dissociadas. E a Thaís me ajudou a me encontrar. Né? A gente fez esse trabalho justamente para me encontrar, para entender quem era, né, a Juliana empresária. Qual que é a empresa da Juliana? O que a gente precisa trazer que está escondido ali, né? E eu estava muito assim, mas aí eu trabalho como advogada e tal. E a Thaís tirou isso da caixa. Então assim, não esquece a sua formação acadêmica. Esquece os lugares que você trabalhou. Quem você é?
quando você era criança lá, o que você sonhava? O que você gostava de fazer? Ah, eu gostava de falar com as pessoas. Eu gosto de falar com as pessoas. Quem me conhece sabe que assim, eu sou, adoro ver as histórias e contar isso. Então eu pensava assim, cara, eu gosto muito de falar com as pessoas. Eu gosto de ajudar as pessoas. Eu gosto de ver que aquilo que eu tô fazendo realmente tem um resultado. Eu gosto de cuidar de organização de coisas. Eu sou a pessoa que vai na casa do outro e tô ali recolhendo copo, prato, juntando sacola. Eu sou essa pessoa. E a Thaís começou a mexer tudo isso, instigar tudo isso. Assim, esquece a sua carreira, né, como única referência e pensa em você, na pessoa, né? E aí a gente conseguiu criar e construir esse planejamento em cima disso, em tirar tudo que tinha ali, né, da minha inspiração pessoal, da minha vida, e trazer isso para o empreendedorismo, trazer isso, né, de uma forma que seja rentável, que seja viável e que esteja principalmente alinhado com os meus sonhos. Que seja a sua... Exato, e assim, é muito legal, né, quando você fala do curso, assim, o seja a sua marca, é exatamente isso, você ser a sua marca, né, você não se deixar levar por uma construção da sua carreira, ou, por exemplo, você, eu sou médico, então o médico não pode entender de tecnologia, um advogado não pode querer ser chefe de cozinha, né? Ontem eu vi a entrevista do seu cliente, enfim, do Katsu, né? Que ele faz hipnoterapia, é isso, né? Esqueci o nome, acho que é isso. Achei muito legal que ele era economista e aí ele vendeu produtos físicos depois, né? E agora trabalhando com hipnose. E aí, para as outras pessoas que estão fora, fala, pô, mas não faz muito sentido, o cara tá perdido. Não, ele não tá perdido. O que acontece com a gente é que a gente deixa de se direcionar pelo que o mercado dita. A gente vai pelo que a gente é. E a gente é isso, a gente é essa construção de milhões de coisas numa só, entendeu? Eu posso gostar de escrever e ter essa linguagem e posso gostar de organizar coisas e de ajudar pessoas e não perderam a minha característica jurídica e tô curtindo agora tecnologia também, só tenho andado com a galera de tecnologia e falando disso e tal. Pô, mas agora você está trabalhando para startups? Não, eu não escolhi o nicho. Então, assim, isso tem a ver com a minha curiosidade, coisas que eu estou desenvolvendo em mim. Exatamente. Essa coisa de estar perdido é uma falácia, porque, na verdade, quando você se permite ter essa visão global de tudo, você se encontrou. Exatamente. Tá dentro do que você é, fazendo as coisas acontecerem. É o contrário, você não tá perdido, você se encontrou. É isso mesmo. E é muito engraçado porque, assim, quando a Ju, ela veio falar comigo, ela chegou com essa demanda e disse assim, Thaís, eu estou entrando na área de governança, eu vejo uma grande oportunidade nessa área pelos motivos X, Y e Z, né? Então, eu entendo que eu tenho uma relação com esse tema muito forte. As grandes figuras do mercado em quem eu me espelho são essas. Como é que a gente faz para ser tão bom quanto essas pessoas, né? E aí a gente começou então a analisar essas pessoas. Eu comecei a entender desse mercado, né? Para entender essas pessoas, para dizer assim, olha, vamos então agora, né? O que é que te motiva? O que motiva a tua empresa? Que a minha proposta de trabalho justamente é essa, sempre foi, é trabalhar com a verdade, é fazer com que os negócios escalem por meio da verdade dos empreendedores. Então, foi isso que a gente começou a fazer, a investigar essa verdade, assim, de dentro da Ju. Você lembra, Thaís, que você falou assim, vamos pegar os nomes de quem está no mercado para você ter como referência. E a gente não achou muitos nomes, não tinha muitas pessoas nesse ramo para fazer exatamente o que eu queria fazer. E aí eu lembro que a gente falava assim, mas não tem ninguém. Não, vai ser você então. Lembra? A gente falava assim, não tem ninguém com uma linguagem assim mais leve, mais divertida, mais prática, né? Essas figuras que a gente tinha aqui no mercado como referência daquilo que eu queria fazer não eram parecidas com o que eu queria fazer. E a Thaís, ela me incentivava muito nisso, assim. Bom, não tem, então é você. Você sabe que é você. E na verdade, agora você vai criar. Hoje é você. Porque a gente criou uma
o que acontece, né? Acontece com todo mundo, como a Ju estava dizendo, quando a gente trabalha em grandes empresas e a gente é moldado, e é normal isso acontecer. Acontece em todas as grandes empresas e empresas que estão há muito tempo no mercado, certas startups que já entram com uma outra proposta, mas no mais todas são assim. E a gente acaba se moldando mesmo, e a gente se molda tanto que a gente acaba perdendo um pouco das nossas referências atuais e acaba vivendo só diante das referências profissionais que nos são passadas, né? E aí isso aconteceu comigo, acontece com muita gente, acontece com todo mundo, e aconteceu com a Juliana também. Então a Foi. gente vem durante o trabalho extraindo da Juliana, e ainda por mais que hoje você que está aí assistindo aqui ao vivo ou vai assistir essa live no gravado, todos nós, a gente tem dentro da gente a verdade. E é essa verdade que movimenta o nosso negócio, o negócio do empreendedor. E você pode, sim, ser um empresário, investir em uma empresa, mas aí é outra situação. Quando você é empreendedor, você é o cartão de visita da tua empresa. Você é mesmo a sua marca. Uma Né? empresa com vários produtos, né? Exatamente. E assim, como é que uma empresa não conversa com a figura da empresa não conversa com a figura do empreendedor? Se não conversar, alguma falha vai haver. Por quê? Porque você e a sua empresa são a mesma coisa. É um processo de comunicação. E como todo processo, existe o emissor e o receptor. E no meio pode haver ruído. E esse ruído pode ser ocasionado por você que empreende, pode ser ocasionado por mim, pode ser ocasionado pela Juliana. Então, pode ser ocasionado mesmo, porque se a nossa mensagem não conversa com a da nossa empresa, vai dar ruído. E vai dar ruído, vai haver um problema aí. E é isso que a gente tenta minimizar. Então, no caso da Ju, a gente extraiu coisas da Juliana, de quando a Juliana era pequenininha, dos valores da Juliana lá na infância. A nossa essência, ela é sempre a mesma. Gente, a Ju, ela caiu aqui porque ela desceu do carro e está entrando na casa dela e vai conectar no Wi-Fi e já vai voltar daqui um minutinho. Que ela anda rápido, a bichinha, viu? Então, aí a gente começou a trazer valores da Juliana. Quando a Juliana era criança, como é que eram os valores dela? Como é que era o comportamento dela? Por quê? Porque aquela Juliana, ela ainda existe. A essência dela é a mesma essência. Então, ela sempre falava assim, nas brincadeiras, porque governança trabalha muito com ética e transparência, são pilares da governança corporativa. E aí, o que acontece? A Juliana começa, então, a perceber que lá, desde pequenininha, ela já era, quando tinha brincadeiras na escola ou com os amiguinhos, ela era aquela que falava, não, mas a regra é essa, gente, não pode burlar a regra. Não, mas o jogo funciona assim, você está jogando errado, não pode, o certo é certo. Quer dizer, a gente começou a entender que a Juliana, ela começa a trazer essa essência e que a governança corporativa sempre fez parte dela. Só que ela não sabia que aquilo era governança. Ela era uma pessoa que gostava do que era certo. E aí, então, quando ela começa a trabalhar com governança, ela começa a colocar tudo isso, toda essa essência. E aí, hoje, né, a Ju, ela vai contar melhor daqui a pouquinho, mas esse caminho foi traçado e a gente começou, então, a desassociar a imagem da Juliana CLT, ainda que trabalhando dentro de uma grande organização, para criar uma imagem da Juliana voltada à governança corporativa, voltada ao mercado em que ela queria atuar, porque a governança corporativa sempre foi a Juliana. A Juliana sempre foi isso. Então, a gente começou a voltar essa imagem por meio de mensagens, discursos e posicionamento que faziam com que tudo isso ficasse muito claro para as pessoas que estavam com a Juliana. Hoje pode parecer muito natural, e é muito natural tudo isso para a Juliana. Mas foi um processo e uma estratégia que a gente construiu ali por detrás do que todo mundo via, em que a gente analisou minuciosamente tudo, toda a história, toda a bagagem da Juliana e como colocar isso agora. Então, a gente começa a fazer essa análise, e aí hoje a Juliana tem, então, a consultoria dela, atua como consultora em governança corporativa, e, assim, tem tido uma visibilidade muito bacana. Tem dado aulas, tem uma grande rede de contatos na maior rede profissional do mundo, que é o LinkedIn. Então, a gente vem entrando aí com
com esse posicionamento, e esse posicionamento vem dando cada vez mais resultados, assim. E isso, gente, é o que eu sempre falo. Todo empreendedor, ele tem que pensar dessa forma. Porque, como eu costumo dizer, assim, você tem uma grande empresa, você trabalha em uma grande empresa, uma empresa muito renomada no cenário nacional. Para essa empresa ser muito renomada no cenário nacional, como é que você faz? A Ju chegou aqui, deixa eu adicionar ela aqui. Para você ser muito, para você trabalhar em uma grande empresa e para essa grande empresa ser posicionada como uma grande empresa, como é que se faz? Tô viva agora, tô de volta. Vamos lá, contando aqui que assim, para uma grande empresa se posicionar no mercado, ela tem que ter, para uma grande empresa chegar a ser uma grande empresa e ter uma grande visibilidade no cenário nacional, enfim. Como é que se faz isso? Com muito investimento. Investimento em marca, investimento em publicidade, investimento em propaganda, em marketing, em relações públicas, em comunicação. É assim que se faz uma marca se tornar referência, ter uma grande visibilidade no mercado. No caso dos empreendedores, você vai fazer como esse investimento na marca da sua empresa? Uma pequena empresa, você não tem muita verba para fazer isso tudo Exato. no nome da tua empresa, mas a gente tem um super trunfo na mão. O empreendedor tem a sua figura. Porque se você tem uma empresa que nasceu hoje no mercado, hoje ela não vai ter uma grande visibilidade. Mas a sua figura existe há quanto tempo? Há quanto tempo você tem esses valores? Há quanto tempo você vem construindo uma reputação pessoal e profissional? Essa reputação é que vai alavancar a sua empresa. Então, o empreendedor, ele tem uma vantagem, que é tudo que ele já construiu. Aplicar isso na empresa. É por isso que o discurso da empresa deve conversar com o discurso do empreendedor, né, Ju? Exato. Eu tenho dois comentários para fazer sobre isso que você falou. O primeiro é com relação ao que algumas pessoas me perguntam, por exemplo, a questão de redes sociais. E aí falam, o que você fez nas suas redes sociais e tal. E eu percebo que existe uma limitação nesse sentido. Porque, assim, o discurso em si, da carreira, do posicionamento, ele não é a rede social só. Ele é a rede social também. Exato. Mas o que a Thaís trabalha, né, com essa construção da marca, é justamente isso. É pegar o seu repertório de carreira, de vida, o seu discurso, né, no offline também, o que você fala ali no churrasco da família, quem é você quando você está com seus amigos, quem é você no seu íntimo e quem é você numa reunião importante. Então, assim, pega todos os pontos ali, né, do que você é e como isso pode conversar com o seu discurso para atingir aquele objetivo que você quer no seu empreendimento. Exatamente. Então, é amarrar todas as pontas aí e fazer com que tudo isso vire um discurso. E as redes sociais, elas são a vitrine. Elas são uma vitrine só de uma coisa que já está construída. Um grande erro que muita gente comete é, de repente, assim, quero começar a trabalhar rede social. Mas você vai postar o quê? Você vai falar o quê? Você quer atingir quem? Quem é você, né? Quem é você no mundo corporativo? Que mensagem você quer passar? Você tem isso resolvido já internamente? Então, assim, você começar a trabalhar rede social, fazer anúncio em redes e ficar investindo nesse mercado sem entender para onde a sua empresa vai com relação à sua imagem, ao seu posicionamento, você vai jogar dinheiro fora. E quem está empreendendo tem esse grande problema, como você disse, né? A gente não tem grana para ficar contratando uma assessoria de imprensa, uma agência de publicidade, de marketing. Então, você pegar o seu dinheiro e começar a investir na ponta é a mesma coisa. Pô, eu quero vender roupa, eu vou comprar uma puta loja de roupa na Oscar Freire, que é um absurdo o aluguel. Só que eu não pensei que roupa que eu vou vender. É exatamente isso. É um exemplo muito prático. Eu já vi ponto, eu vi a vitrine, eu vou fazer um evento X de lançamento, mas que roupa? Você vai fazer isso depois, né? O seu produto principal, quando você está empreendendo, né?
Isso é o fundamental. E outra coisa que eu tenho, que eu sempre venho em sua mente quando a gente fala de comunicação, de imagem, né? Como as empresas também já estão trabalhando dessa forma, a gente tem um grande case aí que é a Nubank. Quando a Nubank começou no Brasil, ela investiu muito na comunicação, muito na linguagem das redes sociais, da galera mais jovem, né? Que não aguentava mais a burocracia dos bancões. E a Nubank, ela cresceu antes dela existir de fato. Ela ficou famosa, uma empresa que não existia, né? Mal tinha um local físico. Ela já era grande quando ela começou a trabalhar a comunicação dela. Eles tinham já esse alinhamento do público que eles queriam, que imagem que eles queriam passar, e já tinha uma lista absurda de espera. Todo mundo queria um cartão da Nubank, todo mundo queria participar dessa ideia. Daí, o que a Nubank vende? É inovação, é espírito de inovação. Conseguiu conectar prático, pessoas não têm tempo, querem ser práticas, né? Querem inovar. E todo mundo quis fazer parte dessa comunidade, mesmo sem ela existir ainda de fato com relação à estrutura física, né? Sim. Então, eles fizeram essa lista de espera, muitas pessoas se cadastraram para receber cartão. Eu tenho o meu roxinho também, desde o começo. Todo mundo ficou aquela coisa super engajada. Então, eles construíram isso muito bem. Outra coisa que eles têm feito, que eu achei muito legal, na época de carnaval, agora tá rolando aquele golpe dos cartões, né? E aí que você passa o seu cartão, o cara te devolve outro. Eles estão mandando e-mails agora, de uma forma super descontraída para todos os clientes, falando para passar lá no prédio da Nubank para pegar capinhas para o celular, pro cartão, capinhas para o cartão que deixem eles personalizados, porque aí evita o golpe, evita trocar o cartão. Então eles estão minimizando um problema de fraude com uma linguagem correta para o público deles. Exatamente. Porque se eles mandarem um artigo assim, então tá tendo muita fraude, blá, 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 aquela coisa toda, não vai ter um resultado prático. Perfeito. Então eles estão usando... Então, isso é muito importante. A gente fala muito da marca pessoal, né? Assim, quando a gente pensa no empreendedorismo, na pessoa, mas as empresas, hoje, elas estão deixando de anunciar na TV, no horário do Jornal Nacional, para investirem justamente no propósito, que mensagem que eu quero passar de fato. Isso é uma construção. É exatamente esse trabalho que a Thaís faz. Então, assim, você não precisa ter uma fortuna, você não precisa ser uma Nubank para você fazer. Aproveite, sabe? Aproveite essa oportunidade de uma pessoa que conhece desse mercado, que entendeu essa estratégia antes de todo mundo, de trabalhar a comunicação, para fazer isso na sua empresa. Trabalhe a comunicação da sua empresa para você conseguir ter isso muito bem alinhado conforme você for crescendo. Né? Você vai pensar, eu vou pensar nisso depois que eu tiver com tudo pago. Assim, na boa, se não tiver cliente, se não tiver público para o seu trabalho, não é empresa. Isso é muito simples. É o que eu sempre falo, né? Uma empresa sem cliente não é uma empresa, é um sonho. Ou é um projeto. Então, assim, ninguém vive só de projetos e sonhos. A gente precisa rentabilizar as coisas. E isso que a Ju falou é muito verdade, assim. O momento certo para a gente começar a empreender e pensar em rentabilizar a nossa empresa é o quanto antes, é agora. É investimento, não é gasto, é investimento. É um investimento. A gente tem que fazer, sim, investimento. Então, se as grandes empresas investem em marketing, comunicação, relações públicas, e você é uma pequena empresa, você vai investir em quê? Você vai investir na tua imagem, porque é você que vai trazer para a tua empresa o público. E aí, isso que a Ju falou é muito verdade. As pessoas começam querendo o resultado lá na frente na rede social. Eu quero daqui a pouco ter a quantidade de seguidores. Eu quero ter 10 mil seguidores, eu quero ser influenciadora, eu quero... Aí, é o que a Ju falou. Você vai comprar uma loja e ter uma vitrine e não tem
como colocar roupa na vitrine para vender? Então aí é que tá. Você precisa primeiro entender a imagem que você quer transmitir. Você precisa entender a mensagem que você quer transmitir. E essa mensagem deve refletir sempre a sua verdade, deve haver autenticidade, porque é diante da autenticidade que há venda no teu negócio. Isso. Ninguém compra nada de alguém que só quer vender, vender, vender. As pessoas compram de pessoas. As pessoas se conectam a pessoas e não a negócios. É por isso que hoje, há algum tempo, há muito tempo, eu sempre acreditei muito nisso, mas a tendência é que isso ocorra cada vez mais, ainda mais com as redes sociais, que a rede social ela descentraliza essa questão da informação. Todo mundo pode gerar informação e todo mundo pode falar o que quiser e influenciar outras pessoas com o que diz. Eu quero ser um influenciador. Não, você já é um influenciador. Você é um influenciador dentro da tua família, dentro da tua rede de contatos. Você já influencia pessoas. E o que a gente sempre tem que buscar é de que forma eu influencio as pessoas? De que forma as pessoas me escutam? Eu sou referência em quê? Porque isso Funciona, né? O que já funciona na minha vida que pode funcionar para o negócio? é a tua vida. A tua vida inteira você fez alguma coisa. Essa coisa é a tua marca pessoal. Como é que eu faço, Thaís? Para rentabilizar diante do que sou. Pega a tua marca pessoal, transforma em produto em serviço. É assim que funciona. Ah, todo mundo... Por exemplo, hoje a Juliana, ela tem uma consultoria de governança corporativa, certo, certo. No entanto, a vida inteira a Juliana trabalhou como advogada. E a Juliana, ela é muitíssimo boa em elaboração de contratos, porque ela faz análises muito minuciosas. E eu sei disso porque ela fez muitas coisas para mim, ela faz muitas análises para mim também, né, Ju? E assim, diante disso, as pessoas procuram a Juliana para fazer elaboração de contratos, análise de contratos, parceria. As pessoas procuram ela para isso. Por quê? Porque ela é muito boa, essa é a marca pessoal, é o que ela construiu e o resultado da vida dela. Ela continua atendendo assim. E a governança faz parte do trabalho que ela presta hoje em elaboração de contratos. Perfeito. Então, a gente consegue, quando a gente conhece a nossa essência, a nossa marca pessoal, a gente consegue oferecer ao mercado o que o mercado nos pede. Como? Incluindo o que a gente quer colocar, entendeu? Incluindo o que a gente quer, o que a gente quer vender. Vocês entendem? Então, assim, a gente consegue fazer isso. E é exatamente isso que a Juliana faz hoje. Hoje ela vive, né, esse sonho aí de empreender na vida dela. Eu falei com a Thaís essa semana, né? Eu falei, é muito legal, porque assim, quando a gente sempre anota, né, num caderninho, assim, qual o meu sonho, né, de carreira, assim, de vida. E eu sempre coloquei assim, eu quero ser professora, ter a minha consultoria e trabalhar com pessoas que realmente queiram fazer as coisas darem certo. Para mim, isso era uma grande frustração quando eu estava no mercado corporativo. Porque antes, né, a gente tinha essa coisa, para ser professora, você vai morrer pobre. Uhum. Ou você escolhe ir para o business, né, para o corporativo, ou você vai dar aula, vai ser acadêmica e vai passar fome. Eu não tenho patrocínio, falei, não posso passar fome, não posso dar aula agora, eu vou ter que ir para o mercado. E aí arrebentei no mercado e tal, e esse sonho de dar aula teve que ficar escondido. E aí eu, né, comecei a pensar nesse determinado momento que eu precisava trazer essas coisas de volta. E aí esse é o grande pulo, né, do trabalho da Thaís, assim, como fazer tudo isso virar uma coisa só. Porque, né, você fala, eu quero dar, assim, eu quero dar aula, eu quero ter minha consultoria, mas eu quero... E ainda escolher o cliente, né? Você lembra que eu falava assim, mas eu quero trabalhar com gente que realmente queira fazer as coisas certas. Parecia tão impossível, né? Você E a gente assim, cara, como assim? Porque eu trabalho, né, com essa coisa de governança, com esse viés de ter uma visão estratégica, e não é só a análise jurídica no contrato, mas a visão de negócio que eu dou para os clientes, a visão do que é correto, sabe? Então, assim, eu ainda pensava isso, eu quero trabalhar com gente que tenha propósito legal e que queira fazer as coisas corretas.
Fala, pô, como assim, meu? Você quer dar aula, você quer ser consultora, você quer fazer isso? E como falar uma língua única para essa diversidade, né, de competências. Então, foi fundamental ter esse trabalho, porque num primeiro momento parece conflitante, né? Como que você se define, né? Fala, pô, não sei, mas eu sei que tudo isso se conecta. E é essa conexão que as pessoas precisam fazer, né? Esquece o mundo lá fora. Esquece, porque estão dizendo que isso não combina. Não importa. Para É você você. faz sentido? Você quer fazer tudo isso? A Thaís, ela vai pegar essas pecinhas e vai falar, tá, o que mais que você quer fazer? Eu quero trabalhar com criança também. Tem mais essa ainda que a Thaís sabe, desse meu sonho aí. A gente ainda vai falar sobre isso. Quero trabalhar com crianças também. Pô, como que eu vou enfiar tudo isso aí que eu faço já para crianças? Bom, um dia vai acontecer, né? Em breve. Mas é isso. Ela pega todas essas peças sem descartar, né, esses pedaços da nossa história e faz com que isso tenha um sentido, tenha uma lógica, para a gente conseguir fazer uma marca única, um produto único. E é bem isso que a gente estava falando, quando eu olhava essas figuras do mercado, olha essa pessoa, olha aquela, nossa, mas eu ficava assim, mas não tem ninguém parecido, assim, na verdade, para eu falar para você que eu queria ser aquela pessoa. E a Thaís, assim, é você. Não tem ninguém no mercado, é você. Ninguém fala isso, tem essa, né, essa bagunça, entre aspas. Você vai falar, Trabalho, então é você. Então a gente não pode deixar com que o que já existe no mundo limite a gente. Então, de repente, você está aí assistindo isso agora, você fala assim, pô, eu trabalhei a vida inteira no departamento financeiro, só que eu gosto de história. E a gente conhece uma pessoa assim, né? A gente conhece uma pessoa assim. E aí você fala assim, cara, mas e aí? Por quê? Você quer ir? Porque é o sonho da pessoa. Nossa, mas por que trabalhou, né, numa área que não tinha nada a ver? Como trazer isso? Como trazer isso? Uma pessoa, por exemplo, que está no financeiro, ela vai entender de economia. Ela vai lidar com dinheiro. Ela vai lidar com pessoas ali no mundo corporativo, com princípios ali, né, diferentes, que refletem diretamente no cenário econômico que a gente está vivendo hoje, que reflete na nossa política. E aí, como a pessoa vai trabalhar isso numa sala de aula? Como a pessoa vai dar uma aula de história? Porque ela viveu a realidade do mercado, né? Você consegue atrelar tudo isso. O crescimento econômico, a parte financeira está extremamente ligado à política, ao desenvolvimento social, à construção de uma sociedade. Então, assim, cara, ninguém pensa isso quando você fala. Não faz sentido. Faz, tem que ter um exercício ali, tem que ter, como eu posso dizer, você tem que se desapegar, né, dessas amarras sociais e olhar para dentro. e aí Ela consegue fazer isso, ela consegue pegar, né? Você fala, pô, mas e aí, como que eu vou ligar? Ela liga. Então é muito legal. Eu sempre conto essa história, eu vou contar de novo num dos trabalhos que a gente estava fazendo, uma das etapas. Eu lembro que ela falou assim: você tem que se olhar no espelho, olha pro seu olho, assim, se olha no olho e veja o que. Porque eu tava assim, mas eu não sei o que realmente eu quero. Eu sabia o que eu queria. Eu só não sabia que o que eu queria poderia ser encaixado dentro do que me dava dinheiro. exatamente. Porque eu achava assim, fazer isso não vai me dar dinheiro. Essas outras coisas, os outros sonhos, ficar escrevendo, me comunicar, dar aula. E tinha como. E aí ela pegou e falou: se olha no espelho, se olha no olho. Fala com você. Você sabe a resposta do que você quer mesmo. E foi aquele grande empurrão, sabe? De você se olhar assim. Fazia muito tempo que eu não fazia isso. E aí você ouve aquela voz, não é sussurrando, ela grita. Vai fazer isso agora. Sabe? Esse trabalho ajuda a gente a fazer E isso. A gente pôr pra fora. é muito Né? bacana isso que a Ju tá falando, porque quando você fala em diferencial de mercado, o que é um diferencial de mercado? O diferencial de mercado de uma grande empresa, então, do Nubank, por exemplo, eles criaram um super diferencial de mercado, muito relacionado a um posicionamento que reflete toda a crença deles, todo o propósito de existência daquela empresa. E no caso de pequenas empresas, qual é o diferencial dessas pequenas empresas? E eu defendo, e eu vou defender sempre, que o diferencial da pequena empresa é o dono dela.
A É, diferença da pequena empresa é o empreendedor. Porque é o empreendedor, porque advogado tem de monte, né, Ju? Consultor em governança corporativa tem de monte, não é? Dono de agência tem de monte. Mas por que que eu sou diferente? Por que que a Juliana é diferente? Porque a Juliana tem uma coisa que ninguém vai, nunca ninguém vai ter o que ela tem. Nunca ninguém vai ter o que eu tenho. Ninguém vai ter o que você tem. E sabe o que que é? É a tua história de vida, é, tua experiência. É por isso que cada pedacinho, cada vivência do teu histórico, cada sapo que você já engoliu, cada pedra que você já teve que é, pisar, que você já pulou, que você já teve que passar, tudo isso é o que vai fazer não você ser diferente só, mas a tua empresa ser diferente. É por isso que você é sim a tua marca. é, totalmente. Então, assim, você é a marca da sua empresa, você é a sua marca. E é justamente isso que a gente tem que explorar. E aí, Ju, eu queria. A gente tem aí hoje, a hora que você precisou se ausentar, que você estava em trânsito aí, eu estava falando para as pessoas que hoje a gente atingiu o seu objetivo, né? Eu sempre Sim. falo, porque eu me aproprio muito das causas dos meus clientes, muito, muito. E a cada vitória do meu cliente é minha vitória. E assim, hoje a Ju conseguiu já se posicionar no mercado, então, de governança, como a gente queria. Então, hoje ela tem uma rede no LinkedIn que atinge muita gente. Hoje ela Uhum. falar no perfil dela, no Instagram, sobre esse assunto tão complexo que é a governança corporativa, de uma maneira complicada, por meio de um discurso que reflete totalmente a verdade dela. E hoje as pessoas desejam sim contratar a Gil. E É, assim, quando eu falo, e algumas pessoas acham que é pura balela, né? Ah, você vai sim aplicando as técnicas que eu, Thaís, desenvolvi. Você vai sim conseguir aumentar a sua carteira de clientes em 6 meses sem fazer. Então, as pessoas acham que é mentira, que é loucura, que desconhecem outra maneira que não seja aumentar a carteira de clientes, que não seja bater de porta em porta. As pessoas desconhecem. E aí, eu queria que você falasse, Ju, sobre isso. Como é que claro. isso acontece com você? Então, é interessante, porque assim, a gente precisa definir bem o que essa questão da captação ativa, né? Então, assim, o fato de eu não precisar fazer captação ativa não quer dizer que eu não tenha que tomar ações para trabalhar Exatamente. a minha marca pessoal. As pessoas, algumas pessoas, né? Eu digo, não todas, mas muita gente que às vezes procura, né? Talvez esse trabalho com você, Thaís, acredita muito numa transformação só da sua parte, né? Que você vai dar as ferramentas ali, mas a pessoa não se envolve naquilo, ela não acredita de fato, né? Falta uma autorresponsabilidade também para levar isso com afinco. Eu não estou pegando dicas da Thaís. Eu estou aprendendo, eu estou estudando uma técnica, né? Eu preciso, do mesmo jeito que a gente estuda quando está na faculdade, quando vai fazer uma prova, não basta você, eu vou ver aqui 5 minutinhos. Não, você tem que estudar e aplicar. Só assim você vai aprender e fazer funcionar e ver como aquilo funciona para você. Então, o fato de não captar ativamente não quer dizer que não tem trabalho. Tem trabalho e muito. A produção de conteúdo que eu faço hoje, né? A disponibilidade em ajudar as pessoas e responder sempre quando acionada. A minha forma de trabalho depois no offline também, que é muito mais didático, informal do que normalmente os advogados costumam fazer. Isso tudo é determinante para eu construir a minha carteira de clientes que eu tenho hoje. Isso é É determinante, porque as pessoas vão falando, né? As pessoas vão falando da sua forma de trabalho, elas vendem você, a sua rede social vende, a sua postura vende, né? Você não seus vai clientes. deixar de vender, você não vai deixar de captar, mas você não vai fazer aquela coisa de ir lá ligar para a empresa, né? Oi, eu tô aqui com um produto, tal. Tem formas diferentes de fazer isso, né? Tem formas diferentes. Ainda mais, por exemplo, no meu caso, embora eu não me identifique hoje só como advogada, ainda é uma das coisas que eu sou. E por ser advogada, eu tenho ainda, né, a questão relacionada às condutas que a OAB veda.
que um advogado deve fazer com relação à publicidade. Então, por exemplo, eu não posso, né? Apesar que, assim, na prática, existe uma polêmica aí, porque tem escritórios grandes que fazem isso, né, de uma forma aí descarada e não acontece nada. Mas, enfim, eu gosto de trabalhar da forma correta. O que eu não posso fazer? Eu não posso, de repente, colocar uma postagem falando ganhamos o seu processo em uma semana. Sabe? Ou então, assim, a minha consulta é tanto. É X reais. Minha consulta é X reais. Parcelo em 12 vezes para você. Eu não posso fazer isso. Isso é um tipo de publicidade agressiva que eles falam. Só que a OAB veda esse tipo de propaganda, mas ela não veda o marketing. E o que é o marketing? O marketing é esse trabalho que começa com a construção da marca pessoal, né? E ele vai terminar ali nas redes sociais, no boca a boca dos seus clientes. Isso é marketing. Isso é uma das estratégias de marketing também, para você captar, conhecer o seu público, saber onde você tem que investir o seu tempo, o seu dinheiro. Isso aí não é vedado. Então, às vezes eu sinto também que tem essa coisa, né, de pessoas que têm profissões mais formais, que às vezes falam, mas eu vou começar a mexer em rede social e isso. Então, assim, o cliente mudou, o consumidor mudou, né? As pessoas não procuram hoje mais um advogado, por exemplo, um consultor, sem consultar as redes sociais, sem entender como as pessoas, né, veem aquela pessoa, sem perguntar para pessoas que já trabalharam com ela, né? Assim, pô, alguém me indicou sei lá, um contador. Eu vou falar, mas quem me indicou esse contador? Referente, né? Essa pessoa trabalhou já com quem? Quem que essa pessoa atendeu? Que empresas foram essas? Que pessoas? Qual que é a postura? Como que esse cara é na vida pessoal dele? É um cara que tem envolvimento com coisas que são dissonantes dos meus valores pessoais, né? Exatamente. É um cara preconceituoso, é um cara que comete fraude, é um cara desrespeitoso na vida pessoal. Não importa que a técnica dele seja incrível. Eu não ando com gente assim. E aí, quando a gente começa a pensar isso, você tem que ligar esse alerta. O seu cliente também está pensando desse jeito. Ele quer andar com pessoas, contratar pessoas que tenham discursos alinhados com as coisas que ele também sente. E você só consegue colocar isso para fora. Como que você vai mandar uma proposta de trabalho? Olha, eu sou a Juliana, vegetariana, que gosto dos animais e feminista. Eu não posso vender quem eu sou. Mas a minha marca pessoal vende. A minha marca pessoal vende os meus valores. E isso torna essa venda muito mais completa, né? Quando o cliente vem procurar um serviço. Com certeza, porque pessoas contratam pessoas e se conectam a pessoas. E aí, Ju, então você tem esses resultados, né? Pessoas que procuram pelo seu trabalho. E é como a Juliana falou, não é porque você não sai, faz essa prospecção ativa que você não está prospectando. Isso. Não é não prospectar, é assim, você não precisa ter aquele modelo antigo de prospecção. Uma marca pessoal bem trabalhada vai ser, né? Vai ser um açúcar ali, né, para formiga. Parece um marketing muito doido isso, mas você é um imã de clientes mesmo, entendeu? Os clientes vêm. É natural. Porque você constrói um discurso que mostra o que você é durante todo o tempo, o que você faz durante todo o tempo, e a partir do momento que você é solícito com as pessoas sabem que o momento em que elas precisarem se aprofundar naquele trabalho, precisarem contratar de verdade alguém que faça aquilo, elas podem contar com você. Porque se você é solícito de graça, imagine só pagando, né? Então é isso que a gente tem que pensar. E aí, Ju, eu queria assim, pra gente encerrar, que a gente tem mais 12 minutos. A gente fala um pouco só, né? Não, imagina. Eu queria que você dissesse assim, como é que foi, se a gente pudesse colocar um divisor aí, tá? Como é que era antes, né? E como é que era depois desse trabalho? Eu tinha, antes do trabalho, eu tinha muito essa questão das barreiras sociais com relação a realizar ou não, né? O trabalho da forma que eu sonhava. Para mim era assim, eu quero dar aula,
Eu gosto muito de me comunicar também de uma forma simples. Eu sempre tive isso como uma premissa. Foi assim que a gente se conheceu, né? Porque a Inclusive, gente se comunicou dessa forma. as pessoas falando de uma forma extremamente complicada, E a gente classista, com uma linguagem. E aí eu chamei a Thaís e falei, o que você precisa? Preciso disso, 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 disso. Eu falei, deixa eu te explicar, então, como funciona, para a gente tentar alinhar. E aí eu lembro que eu falei e a Thaís falou, nossa, mas por que as pessoas não são claras, né? Por que as pessoas não são claras? E aí eu sentia que isso não podia ser... eu não conseguia sentir que eu ia atrelar com esse sonho, né? Dentro desse ramo da governança, porque é um tema que ele é muito nichado, ele é específico, né? Normalmente as pessoas que vêm do mercado financeiro, trabalham com investimento, existe um outro tipo ali, né, de formatação. E aí eu pensei e falei assim, cara, eu estou pensando em governança nas empresas, mas por que os empreendedores não vão ter também a governança? Por que as empresas que estão começando não vão ter também? Como eu vou fazer elas entenderem que elas precisam também ter? Aí descobri que esse era o caminho por causa desse trabalho. Pegar a minha grande força, que é a facilidade que eu tenho em explicar as coisas que, né, são complicadas de uma forma didática e acessível, e colocar esse produto, né, como meu principal aí para empreender. E sem esse trabalho, eu não conseguia encaixar uma forma disso ser lucrativo. Para mim eram coisas distantes, né? Eu fazia isso, eu vou explicar uma coisa aqui como funciona, mas eu não conseguia ver isso como algo que fosse me dar retorno financeiro. Outra questão, por exemplo, é com relação às aulas. Eu imaginava assim, eu devia ter feito essa escolha, né, em ser professora antes, porque agora eu pensava assim, só depois que eu me aposentar agora que eu vou conseguir me dedicar a isso, porque, tenho vontade, né, de fazer um mestrado, doutorado, enfim, mas conciliando quem tá mesmo ali no mundo corporativo, trabalhando mais de 10, 11 horas, depois sai para o empreendedorismo e trabalha 16, desculpa, não dá para conciliar. É impossível você conciliar o mundo acadêmico com o mundo corporativo. E aí eu pensava assim, poxa, mas eu preciso realmente parar uma coisa para fazer outra. E em decorrência desse meu trabalho de governança, surgiu essa oportunidade de eu ministrar aulas de governança, né, para cooperativas, para as pessoas que queriam entender o que era o tema. Então foi uma coisa que, olha que foi muito legal isso, porque eu não tinha pensado nisso. E com a minha estruturação, né, da marca pessoal, da comunicação estava muito bem alinhada, naturalmente veio uma pessoa, né, que tinha essa demanda. Eu acredito muito isso nessa questão da energia do universo, né? Aquela coisa, eu ouvi esses dias assim, que quando a sorte te encontrar, que você esteja trabalhando. Sabe? A hora que a sorte te encontrar, torça para que você esteja trabalhando nessa hora. Porque a sorte vem e se você estiver pronta ali, trabalhando, fazendo, vai acontecer. E foi isso que aconteceu. Me tirou essas capas, né? Me tirou essa visão limitada de que cada coisa tem que ser numa caixa específica, né? Que eu, na minha vida pessoal, sou uma pessoa. Eu brinco muito, às vezes falo palavrão, tenho um jeito muito direto, às vezes, de falar as coisas. E eu pensava assim, nossa, seria tão legal se eu pudesse falar desse jeito, né, com as pessoas que precisam de uma ajuda profissional, tirar isso e com esse trabalho eu consegui encaixar essa comunicação. E para mim isso foi fundamental por um simples motivo. O que eu sempre sonhei, que era viver dando aula, ter a minha consultoria e trabalhar com pessoas que realmente queiram fazer as coisas do jeito certo e transformar a vida das outras pessoas, eu estou vivendo hoje. Então, para mim, assim, não tem um resultado melhor do que esse, do que viver o sonho. Tem mais o que dizer, além disso? Tem mais o que dizer. Eu fico muito emocionada quando eu falo disso, porque a gente se limita, às vezes, deixa o mercado escolher a gente, deixa as pessoas escolherem para onde a gente vai. E a gente precisa de um chacoalhão, a gente precisa, às vezes, de alguém de fora que sente, sabe? E pegue a sua história, como a Thaís fez, e fale assim... Vou falar palavrão, tá? Falei, sua história é foda.
Sua história é foda. Vai na sua história, sua empresa já tá pronta. Foi isso que aconteceu. A sua marca já tá pronta, Ju. Vamos só colocar cada coisa num lugar e fazer tudo isso aqui fazer sentido, né? Enquanto eu preciso produzir conteúdo, eu preciso escolher o produto, você não tem que fazer nada disso. Já tá tudo aí. O que a Thaís vai fazer é tirar tudo isso e te mostrar, né, naquele mural, assim, todo organizado, assim, ó, é aqui, é esse o caminho. Você vê de uma forma clara. Você vê a sua história no telão, assim, é praticamente essa sensação que você tem. Então, se esse é o preço, né, que a gente tem que pagar por viver nossos sonhos, assim, sinceramente, sabe? É muito mais fácil do que a gente se coloca às vezes. Eu preciso mudar de vida e isso. Não é difícil, não é difícil. Você precisa se comprometer. Você precisa entender qual é a prioridade. A minha prioridade era viver do meu sonho, do meu propósito. E não confundo, obviamente, sonho em ficar viajando. Meu sonho, né? Não posso falar, meu sonho é ficar viajando, gastando dinheiro. Comendo em restaurante caro. Não, isso não é sonho. Isso é luxo, prazer, né? Lazer. Sonho, de verdade, é sonho no que você quer se engajar para transformar o mundo e o que você quer ser reconhecido por aquilo. Então, esse foi, assim, um pontapé, não digo nem o inicial, mas digo o principal, para que eu conseguisse viver esse sonho que eu vivo hoje. E aí, até hoje, né, eu sempre encho o saco da Thaís, assim, e é um trabalho constante, né? Você faz um reposicionamento depois de imagem, e com o tempo isso vai mudando. E aí, em vários momentos, né? Eu falando para ela, assim, essa questão, por exemplo, mas eu não quero ficar me apresentando mais como advogada e ter essa coisa formal. E ela assim, cara, mas você é isso, sabe? Não fuja da sua verdade, da sua natureza. Tenta entender como você vai encaixar isso. E é muito legal. É muito legal alguém que pare ali e olhe para essa sua história e faça isso acontecer, sabe? Não tem preço que pague. Hoje eu vivo uma realidade muito, muito diferente do que eu vivia, por exemplo, há um ano atrás, né? Eu consigo ter uma flexibilidade hoje de horários. Isso não quer dizer trabalhar pouco, né? Mas valorizar o que realmente importa, sabe? Às vezes fico com o meu cachorro no colo, trabalhando. Tem dia que eu tenho reunião, não consigo nem comer, fico 10 horas fora e aquela loucura. E é o meu sonho, porque eu tô fazendo uma coisa importante ali para a vida das pessoas que realmente querem transformar, sabe? Com o sonho delas também, com a empresa, eu sinto que é uma cadeia, né? Uma corrente. Você faz isso por nós, e aí com o nosso trabalho, eu vi o Katsu, o Arthur também falando como eles têm feito isso também na vida de outras pessoas, né? É uma mega corrente do bem que a gente tem feito, né? Na vida das pessoas. E aí eu lembro, até vou ter que falar isso, né? Pra gente encerrar, mas enfim, quando eu fui... não, eu não consigo fazer isso. Continua. Não, encerrar a minha fala, né? Enfim. Até não, eu ia encerrar essa e começar outra, mas aí acho que não vai ficar gravado. Mas aí eu lembro quando eu fui contratar o trabalho da Thaís, eu tava casada na época. Você vê como a vida muda. Até me separei, gente. Agora a vida tá mara. Brincadeira, não ia perder a chance. E aí meu ex na época falou assim, mas você vai gastar isso. Não era consultoria online, né? Foi a consultoria personalizada que eu fiz com a Thaís. O ticket era pelo menos 4 vezes, 5 vezes maior? Era outra coisa, mas era um trabalho personalizado, não tinha ainda esse trabalho de online. E eu fiz questão de ter o trabalho com a Thaís pessoalmente, assim, né? E estava disposta a pagar por isso, e fazer isso, e gastar o meu tempo também com isso, investir, na verdade. E aí eu lembro que o meu ex falou assim, mas esse dinheiro é pra gente viajar. Eu tinha um dinheiro guardado ali, que era para uma viagem. E eu tava sentindo que o nosso relacionamento já não tava aquela maravilha, né? Eu falei, nem sei se eu vou estar com ele nessa viagem. E ele fica me enchendo o saco. E eu lembro que ele falou assim, nossa, mas você vai gastar tudo isso, tal? Você precisa disso mesmo? Porque eu tinha um emprego estável, ganhava bem na empresa que eu tava, eu era sênior, tá? Meu salário era muito bom, tinha essa viagem programada. Ele, mas você precisa disso? Eu falei, isso é a minha prioridade. Eu não quero saber. Eu lembro que eu paguei à vista, né? Eu saquei o dinheiro e falei assim, eu quero fazer isso já. A gente fez um puta trabalho legal.
E eu não tive essa sensação, estou gastando meu dinheiro. Eu estou investindo na minha carreira. E aí ele até falou assim, mas você pesquisou outros profissionais para você fazer esse trabalho e tal? Tem muita gente no mercado que trabalha com isso. E aí eu falei assim, eu não quero ver, porque a pessoa que fez eu pensar a respeito disso, a pessoa que inspirou, né, com que eu tivesse esse olhar e acreditasse que eu podia mudar o meu discurso e começar a alinhar já ele dentro do que eu realmente queria fazer, foi ela. Então ela sabe mais do que ninguém isso que ela tá falando e fazendo. Eu não vou perder meu tempo. Para mim, eu tenho um hábito de consumo, até conversei isso com a Thaís, né, um tempo atrás, o meu hábito de consumo, eu não tenho dó. Quando eu vou fazer um curso, quando eu compro livro, quando eu vou investir na minha empresa. Eu vou gravar um vídeo, eu vou comprar a melhor câmera. Eu vou fazer uma faculdade, eu quero fazer aqui tem resultados mais legais. Eu vou